Oi, gente. Hoje a gente está começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu estou com a Luísa Carneiro. A gente vai falar um pouquinho hoje das belezas do mundo e sobre turismo. Luísa, me fala um pouquinho do porquê que você resolveu escolher ser empresária e atuar na área de turismo. Bom, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Assim, eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, antes de explicar o porquê o turismo, o porquê dessa área. Imagina, o prazer é todo meu te receber. É uma honra até porque é o que eu amo fazer, não apenas o turismo, mas adoro falar sobre isso, adoro falar com pessoas, e isso já ajudou muito a entrar no meio do turismo. Mas a minha história não começou no turismo, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, mas passei aí 22 anos no varejo, já fui bancária também, então, assim, atuar... Olha, quanta coisa! Muita coisa, muita coisa. Até chegar onde você ama. Até chegar aonde eu amo, e não apenas amo, né? Porque eu primeiro amo viajar e eu amo atender, né? Eu amo lidar com pessoas e é o que eu já fazia durante muitos anos. Você sempre teve esse dom. Cara, eu acho que é um dom. Eu até brinco que, assim, eu acho que todo mundo... Venda é dom, não é? Venda é dom, mas eu acredito que todo mundo tinha que passar, em algum momento, por alguma área de venda, sabe? Porque isso traz esse trato com pessoas. E eu acho que qualquer profissão, você precisa desse trato, né? Então, com certeza. Mas voltando, né? Você me fez uma pergunta sobre o porquê do turismo. O porquê da sua escolha. O porquê dessa minha escolha. Eu sou casada, tenho 2 filhos. E na época que eu entrei para o turismo, há quase 8 anos atrás, vão completar 8 anos, era um período que eu trabalhava demais fora, né? Fora de casa. Então, assim, meninos com babá, com vó, nada contra as avós aí, né? Ajudam muito. Não, Nossa Senhora. Mas era um período que também meu esposo trabalhava muito fora. Então, assim, eu precisava encontrar algo que eu gostasse de fazer, porque eu acredito muito nessa linha que você trabalhar com o que você ama faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu não me via fora do varejo. Inclusive, para você ser bem-sucedida. Exato. E, assim, Ingrid, eu não me via fora do varejo, porque eu amava fazer o que eu fazia, mas já não dava, não me cabia mais por conta dos horários de trabalho, das viagens que eu fazia. Enfim, eu passei meu primeiro dia das mães da minha filha menor fora viajando. Oh, meu Deus. Então, eu tinha que parar e eu pedi a Deus, né? Assim, eu creio muito que Deus nos ilumina com algumas ideias. Eu falava assim, poxa, o que eu vou fazer? Só que, paralelo a isso, eu já montava roteiros de viagem para amigos próximos, para primos, né? Algumas pessoas, porque eu sempre gostei de abrir a internet. Gente, a empresa dela é mais que um roteiro, tá? Isso, é mais que um roteiro. Tá aparecendo aqui, ó, o arroba e o site. Verdade, já começou a falar e nem fez a propaganda, né? Mas, voltando aqui, eu comecei porque eu já fazia esse tipo esses roteiros. Que você gosta mesmo. Sempre gostei. Você montava eu abria a internet, eu ia ficava montar pesquisando. Roteiro. Entendeu? E assim, ó, na época, eu não tinha financeiramente condição de fazer todas as viagens que eu gostaria. Só que eu passava horas na internet pesquisando tudo sobre viagem, estudando mesmo. E às vezes alguns primos, alguns amigos, Luísa, me ajuda com isso aqui, você me ajuda com o roteiro. Tenho até hoje uma melhor amiga que amava fazer isso comigo. E aí, com não vou dizer uma brincadeira, mas nós fizemos uma viagem para Orlando, na época, com um casal de primos. Nossa paixão, né, primo? Nossa paixão, todo ano eu estou em Orlando, tem um braço fortíssimo na agência que mexe só com Orlando. Mas fizemos uma viagem. Isso foi quando foi a criação da Mais Que Um Roteiro. Com um casal de primos, e foi a primeira vez desse casal, com os filhos. Quando nós voltamos dessa viagem, a esposa do meu primo falou assim, Luísa, você tinha que trabalhar com isso. Você tem o dom. Foi aí que... Falei, peraí. Se você não tivesse ido na viagem com a gente, nós não teríamos feito 1/3 das coisas que nós fizemos. Então, a Mais Que O Roteiro nasceu... De uma viagem. Nasceu de uma viagem. Nasceu de Orlando. Que legal. Porque eu comecei a fazer roteiros personalizados para Orlando. E por isso da logo Mais Que Um Roteiro, porque com isso eu tinha uma agência parceira, quem foi a responsável de abrir as portas para mim, a Turmundi, aqui em Brasília. E até hoje somos amigos, somos parceiros. Sou muito grata por todos eles, Guilherme, Bruna, enfim. Mas o que começou a acontecer, Ingrid? O pessoal começou... Você vende ingresso? Você vende passagem? Eu não. E você só montava roteiro? Só montava roteiro. Aí você se descobriu a mina.
Não foi nem isso, porque eu ainda não é fiquei nem mina com de ouro, eles. não, a sua mina. Falou, gente, tipo assim, então que eu tenho vou que fazer tudo, abrir uma aí que agência. veio, não era só roteiro, era não é mais só roteiro. que um Isso. roteiro. Porque como é que você vai indicar um roteiro, você vai montar um roteiro, mas você não vai indicar falar do hotel, Perfeito. vender o hotel, Perfeito. você saber se o hotel presta, não é? Isso. E aí eu dava as indicações, é que eles compravam com a agência. Até que a Turmundi virou para mim e falou assim, Luísa, vem ser nossa parceira. Você vai começar a vender também. Claro. E eles foram me ensinando. Que legal. Foi muito legal. Eles foram, assim, professores na área do turismo para mim, sabe? Então, assim, tudo começou por conta de uma viagem. E era um período que eu estava muito estressada. A gente fala, né? Vamos falar um pouquinho de saúde, mental e tudo. Estava muito estressada, muita ansiedade, o que fazer com os meninos, como fazer. Que toda mãe passa, Toda né? mãe passa. E conciliar família, trabalho, porque a gente não é só mãe. Perfeito. E quando a gente trabalha fora, a gente só não trabalha fora. A gente tem o primeiro, segundo e terceiro turno, né? Exatamente. E aí eu falava, não, eu tenho que encontrar um caminho, e encontrei o caminho, né? Que assim, cara, eu vou fazer isso, vou continuar atendendo, fazendo o que eu faço, que eu sei fazer, que é atender, que é vender, e agora eu não vou só me aventurar. Eu até brinquei com meu marido, falei assim, descobri o que vou fazer agora. Ele, como assim descobriu? Eu lembro que eu acho que eu posso abrir uma situação que meu primeiro roteiro de viagens custou R$250. Olha! E aí meu marido falou assim... Pra onde? Menina, pra Orlando. Era R$10 o dia de viagem. Como Na assim, época, Luísa? eu cobrava R$10 o dia de viagem. Pra você seguir lá? Não, pra eu fazer um roteiro. Só que para você ver como a coisa começou a me fazer bem. Quando entraram os R$250 na minha conta, assim, livre, sabe assim? A pessoa foi lá, o cliente foi lá, te pagou. Feliz e contente com aquele roteiro. Fui atrás das ferramentas, não sabia nem para onde eu ia. Mas tudo meu era muito assim, né? Desde criança eu sempre fui atrás, eu fui descobrir. E aí, eu falei pro Hugo, descobri o que eu vou fazer. Meu primeiro roteiro, ele... o quê? Roteiros para Orlando. Aí, ele, é mesmo? Quanto que você vai ganhar? Ele já preocupou com isso, né? Porque eu saí né? Eu era supervisora de uma empresa grande aí, conhecida no Brasil. E, assim, eu saí de um salário, não sei... talvez 10 vezes a mais do que esse... Não, 100 vezes a mais do que esse quase, né? De R$250, para R$250. E ele falou, quantos roteiros você tem que vender, né? Eu falei, Hugo, eu não sei. Não, e ele é vendedor nato, ele já calcula tudo, não, né? Eu falei, Hugo, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu descobri. Tipo, calma, vai dar certo. Sabe quando você vai botar a cabeça no travesseiro e você fala assim, eu achei. Não é por dinheiro, mas é pelos meus filhos, pelo cliente, prazer de ter. E foi esse primeiro cliente, que já foi indicação de uma amiga minha, que me indicou o segundo cliente. E assim foi sucessivamente. E assim foi. Hoje nós temos 90% dos meus clientes são por indicação. Então, assim, alguém ficou satisfeito com a viagem. A agência é isso, a agência é indicação. Quando não é essas grandes aí, né? Que a gente... E vê muita confusão, né? Que acontece muitos problemas, que a gente vai falar sobre isso também. Sim. Dos golpes, a Luísa vai dar dica aqui para você não cair em golpe, de o porquê que a agência, as pessoas acham que é mais barato, que é mais caro, não, sai mais barato. A Luísa vai falar sobre todas as ferramentas, tudo aqui que ela usa lá na agência. Mas agora eu quero que você fale das belezas do mundo, assim. Eu sei que você já conhece boa parte, já viajou bastante. Mas fala assim, de um lugar que você achou muito belo e que você indica, ou que você já fez um roteiro, que você tava... A Luísa está falando que tem roteiro médio. Nós temos o roteiro personalizado, que desde o... Todos são personalizados? Todos são... Então, mais ou menos. A gente tem o circuito... Tem os prontos? Os prontos. Tipo CVC, assim? Perfeito, né? Tá. Então, se você... eu queria fazer um roteiro, exemplo da Na CVC. Europa. Nós trabalhamos com a CVC. Nós temos ela dentro da agência. Tá. Muita gente acha que CVC é uma coisa separada e não é. Nós vendemos a CVC também. Uma das 10 operadoras que nós trabalhamos, tá? Então, roteiros. Nós temos desde luxo personalizado, como o mais simples, básico, personalizado, os roteiros prontos, né? Então, vai depender muito do perfil da viagem de cada um. Como eu tenho, às vezes, só um aéreo, um hotel, o cliente precisa dar uma palestra, precisa ir voltar ali em São Paulo. Você também organiza? Eu também organizo. Quer dar uma palestra? Não precisa ser um roteiro gigante, não, de vai jeito ser nenhum. uma ida num trabalho. Perfeito. Inclusive, nós temos um setor que atende só empresas. Nós temos um setor de emissão de visto e passaporte. É mesmo? Temos que orgulho! Tudo. Parabéns Meu a nós. Deus! Já tem uma cliente ali fora para você. Pois é. Que não está conseguindo tirar o visto e você vai ajudar ela, então. Temos um setor. Então, nós somos 11 pessoas hoje dentro da equipe, né, comigo, 11 pessoas.
Então, assim, nós trabalhamos com operadoras que estão há mais de 25 anos no mercado. Então, desde essa separação entre vistos e passaportes, casamentos, né? Quem não quer se casar ou renovar os votos. Se a gente pudesse, na época não tinha. Não é casar na Disney, mas muita praia. E também você me perguntou de lugares, né? É, um lugar, assim, que você recomenda muito. Um lugar, assim... Eu acho que, primeiramente, foi o que a gente conversou até nos bastidores. O Brasil, ele tem muita coisa, né? O nosso país, assim... Todos os anos eu tenho, sim, uma viagem para fora e eu tenho uma viagem para o Brasil. Eu não abro mão de conhecer os cantinhos do nosso Brasil. Então, acho que seria injusto eu falar de algo ou só lá fora ou só aqui dentro. Então, eu aqui dentro... assim, vamos falar um aqui e um lá. Eu sou, assim, tira apaixonada... Disney, tá? Eu sou apaixonada, tanto que eu estou indo para o meu 4º ano lá, porém em hotéis diferentes. Eu amo Porto de Galinhas. Ai, lá é lindo. Eu amo, porque lá é lindo. A extensão da praia... Maragogi eu amo, já fui. Ali a praia de Muro Alto, que é a praia que tem o Naná e o Summerville, amo. Esse ano nós vamos para o Enotel, né, de férias com os meninos. A gente gosta muito desse perfil de viagem para férias escolares, que eu acho que é de fato que a gente descansa. Né? Eu estou fazendo propagandas dos hotéis, são hotéis parceiros, mas assim, eu gosto muito da praia, porque tem tanto a praia com onda, tem a praia sem onda. Que dá tranquilidade para as crianças. Exatamente. Então, assim, e os roteiros também, você tem assim? Roteiro para família com criança pequena? Sim. Para família com adolescente? Sim. Só adulto? Só casal? Tem todo tipo de roteiro? Tem todo tipo de roteiro. E às vezes, só uma viagem... porque tem viagens que cabem todo tipo de perfil, né? Tanto só casal, porque tem hotéis que atendem casal, criança, e que dentro do hotel você vai ter um lugar que só casal é permitido. Assim como no cruzeiro, né? Alguns cruzeiros. E você estava falando lá de Porto de Galinhas, mas um lugar aqui no Brasil, assim, mais inusitado, assim, diferente, que ele é lindo e diferente, que as pessoas não procuram muito. Fernando de Noronha é muito famoso. É famoso, mas as pessoas não procuram muito. Engraçado, Fernando de Noronha é maravilhoso, né? Engraçado, porque, assim, Fernando de Noronha... É mais adulto, né? É mais adulto. E, assim, as pessoas, elas têm um medo de levar crianças. Mas pra não Fernando tem de Noronha? Para Fernando de Noronha. Ué. Mas não tem estrutura. Mas é demorado. Tanto que eu falei, é mais adulto. Mas não. Não. Né? Hoje em dia, você tem toda uma estrutura. E é lindíssimo, né? Agora, por exemplo, a rede do Nanai abriu um Nanai em Fernando de Noronha, Solar dos Ventos. Olha. Então, aí não aceita criança, mas aí você vai como casal. E aí existem várias pousadas. Claro que a gente está falando de um destino rústico. Você não está falando de resort 5 estrelas, né? Agora, fora do Brasil, meu Deus, uau. Roteiros, assim, que eu fico pensando, assim, contando os dias, por exemplo, a Aurora Boreal, conhecer... a gente estava falando da Finlândia, A gente falou da Finlândia. E tem no Canadá também, né? Minha amiga veio do Canadá agora. Tem, só que são períodos muito específicos. São períodos muito específicos. Finlândia não, né? A Finlândia não. Não é que você vai encontrar, mas a probabilidade é maior do que em qualquer lugar do mundo. E os hotéis que tem lá, para você ficar vendo a Aurora Boreal, meu Deus do céu. Não. Sabe, assim... Agora, assim, coisas de cidade. A gente esteve recente, por exemplo, numa viagem para Londres. Eu falo, gente, ali, de fato, você vive tudo que você ouviu falar. É lindo, né? Cultura. É libertador, né? Essa coisa da cultura, da beleza. Eu achei, assim, maravilhoso o trato das pessoas lá com você, sabe? Com o turista, a delicadeza, a gentileza. Os ingleses são muito educados. Pronto. E eu falo muito isso dentro da nossa equipe. Gente, as pessoas querem o trato com pessoas. Elas não querem robôs, elas não querem... não te conheço, trata de qualquer jeito, né? Tem muitos, gente grossa, infelizmente, né? muitas não pessoas... muitas pessoas no nosso meio. Até no nosso meio. É triste, mas é verdade. Assim, eu pego clientes que falam, poxa, eu fui tão mal atendida, né? Eu fui tão maltratada, eu fui tão mal... Poxa, não. Então, alguns países... As pessoas querem conhecer, por exemplo, alguns lugares no Emirados Árabes, que são lindíssimos. Eu vi de um hotel lá, meu Deus. Não, tem cada hotel, mas o trato. Estilo Naná, estilo Tailândia. Tem vários. Nossa Você viu um da Senhora, Arábia Saudita Arábia agora? Saudita Dentro das pedras. Você viu um que agora tem dentro das pedras? Lá eu olhei meu Eles Deus. esculpiram. Então, falei, assim... quero ir lá com meu marido. Vou te mostrar, pra você montar um roteiro pra mim. Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa, Ingrid. Porque, olha, esse mundo nosso, assim, hoje, tá muito em pauta. O roteiro
de luxo, ok, mas em pauta o roteiro vinculado à saúde, à alimentação. Então, os hotéis, por exemplo, os hotéis boutiques, hoje, a maioria dos hotéis, você já tem uma alimentação gluten-free, você já tem uma alimentação vegana. As pessoas estão muito alérgicas, né? Alérgicas, tem e preocupados com a saúde também. A primeira pergunta que a maioria dos meus clientes nesse perfil fazem é: tem alimentação assim, assado? Ou tem academia? Ou quadra de tênis? Eu e Dedé agora estamos assim, a gente olha a academia. A gente olha a academia. Tem academia nesse hotel, amor? Não, eu já fui para hotéis, lugares lindíssimos, que a academia era um desastre. Aí você fala assim, como que um hotel, nesse perfil... Né? Então, hoje, o turismo, ele está muito... Está muito voltado para a saúde também. Muito As pessoas nichado, se preocupam com isso. Muito nichado. Então, tem parte do turismo. Eu tenho uma aluna que... Eu tenho um curso paralelo à agência, que é para treinar novas agentes de turismo. Legal. E eu tenho uma aluna que mexe só com clientes que gostam de explorar cavernas, montanhas. Sim, a galera alternativa, que gosta mais alternativa. De trilha, de natureza, só que cachoeira. É um mundo que a gente não tem noção, assim. Você também tem desde o luxo a dormir numa cabana básica. Esses passeios rústicos são rústicos, mas para a saúde mental ali diretamente com a natureza, a pessoa volta renovada, né? Eu queria que você falasse disso, que você me disse que tem relatos de clientes seus que a saúde mental, assim, que resgatou casamento. A gente estava aqui conversando nos bastidores. Tem resgate de casamento, que a pessoa não viajava, não dava valor e passou a dar valor. Famílias, sei lá, que estão com problema, muita briga, confusão, faz uma viagem. Eu queria que você falasse disso, dos relatos dos seus clientes. Porque, primeiro que viagem, ele traz conexão humana, né? Então, muitas vezes, quando você está desconecto em alguma área da sua vida, alguns exemplos que eu tenho dentro da agência, seja no casamento, seja relacionamento com filhos, ou um vínculo, só trabalho, você precisa reconectar, você precisa parar. Preocupado com dinheiro, na verdade, né? E com outros fatores, a pessoa acaba que fica esquece. Trabalhando muito e foca muito porque, quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Esquece da viagem, esquece do lazer. Olha, eu tenho um caso de um cliente que me veio aqui agora, esse a gente não conversou sobre ele. Me veio aqui agora ele. A esposa reclamava, eles tinham muita condição financeira e tinha um relacionamento super ok, só que a esposa sempre reclamava, a gente não viaja. Ele só quer investir em gado, ele só quer investir em construção. Fazendeiro assim mesmo. Fazendeiro, construção, nada contra, né? Nada contra, mas eles têm disso reclamava. mesmo. Aí eles tiveram um filho. Aí ele entendeu que, peraí, poxa, vamos começar então a pensar nisso. Só que assim, queria passar 3 dias. Eu não estou falando de uma pessoa que não tinha condição para viajar, e sim de uma pessoa que tem condição. Não, vou ficar 3 dias, tá bom, que vou ficar longe do meu trabalho, mais que 3 dias, impossível. E isso começou a gerar um desgaste no relacionamento. Sim. Né? E aí olha, veja bem, né? Aí depois, assim, 2 anos que eles já eram meus clientes, eu já comecei a gerar uma intimidade e eu falei assim, agora é hora... Tá na hora de viajar. Tá na hora de viajar de verdade. E aí eu desafiei eles a viajar até sem um filho. A primeira viagem deles sem o filho. Por quê? Porque havia uma desconexão muito grande no casamento deles. E, não tem tempo para ela, para mim. A gente é psicólogo casal. Também, claro. Viu? A gente é psicólogo também. Todo vendedor é psicólogo. E eles começaram a viajar. Uma viagem, os dois, uma viagem com família. Filho. E o relato deles, sabe, tanto que agora, todos os anos, eles têm a programação para viajar. E assim eu falo também... Criou a rotina. Porque existe também, tem que ter rotina de viagem, Criou né? rotina. Principalmente nas férias escolares, que a criança tá ali entediada em casa, só videogame. Sabe, Ingrid, há anos atrás, por exemplo, eu vim de uma família de classe média que não tinha como viajar, ficar viajando igual a facilidade que a gente tem hoje, né, de viajar. É diferente. E assim... As pessoas, a grande parte de pessoas que eu ainda converso, elas têm a percepção que viagem é luxo. E viagem não é luxo. Viagem é investimento. Para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para a sua família, para o seu casamento, seu relacionamento. Para tudo. E eu falei agora desse casal que tinha condição financeira, assim como casais que não tinham. E começaram, assim como eu, passar uma noite no hotel. E hoje você tem a facilidade de dividir em 12 vezes. Hoje também não é mais impossível viajar, e só no Brasil isso, né? Porque fora, quando você vai comprar viagem fora, você não parcela. Né? Eu tenho clientes, eu atendo também fora do Brasil, né? Nós temos atendimento em inglês e espanhol, viu, gente? Eu não falo espanhol, só inglês.
Mas as pessoas não conseguem parcelar porque o cartão é de fora. Então, eles falam, nossa, eu queria arrumar um cartão do Brasil para poder parcelar. Ah, você atende estrangeiro Atendo também? Estrangeiro. Olha! Atendo estrangeiro. Já indicação, já que temos... eu não estava entendendo. Por que não pode dividir? A minha, eu tenho uma personal... O cartão deles não divide? O cartão eu sei que o nosso lá não divide. Não, o deles não divide. Mas o deles aqui não. Ah, então é igualzinho, e é nem trocado. Lá, e nem lá, para eles, não divide. Então, assim, tudo deles é à vista. Não existe parcelamento fora do Brasil, entendeu? O único lugar que parcela é o Brasil. Os cartões brasileiros, né? Então, quando eles vêm, eles até brincam, eles estão super acostumados a não parcelar. Mas quando sabe-se como o Brasil faz, não estou falando para você entrar em dívida, mas estou falando que, às vezes, é possível você viajar uma vez no ano, que seja, você paga até a sua próxima viagem. Isso. Entendeu? Então, não sei, hoje em dia... Ou você começa a pagar, chegar na viagem, você já pagou tá tudo, você divide... Perfeito. Eu já fiz isso com o Dedé várias vezes. Perfeito. Vamos comprar os ingressos do parque, vamos comprar os passeios. Quando chegar na viagem, só leva o dinheiro para gastar. Sim. Já tá tudo pago, passagem, tudo. E, assim, eu acredito muito, né, assim, nessa questão possível, né? É possível. É possível. Agora. E você faz de tudo para tornar isso realidade, não é verdade? Fato. Se depender de mim, qualquer não é... roteiro... Eu tenho clientes que eu sinto que às vezes ele tá sem graça, de falar assim, nossa, não, eu tenho tanto para viajar. É isso que eu ia te perguntar. A pessoa te fala o teto? A maioria, sim. Eu quero gastar tanto. Pronto, eu tenho tantos mil para gastar nessa viagem. Eu quero ir, sei lá, para Itália, para Suíça, quero ir para Paris, Londres, ou me pergunta, eu tenho tantos mil para viajar, onde que eu consigo ir com esse valor? Tá. Para fora ou para cá? Isso. A pessoa fala. Eu tava falando com um cliente, antes de vir para cá, ele tava com uma programação para um hotel aqui no Brasil que ele já tinha visitado, um resort. E aí, ele com muita vontade de ir para fora. Muita vontade de ir para fora. Falei, deixa eu te falar, eu vou te mandar um orçamento agora para Cancún. E vou te mostrar um hotel em Cancún também, ó, inclusive. A gente estava falando isso. Mandei para ele. Ele falou, não tô acreditando, vou para Cancún. Eu falei, pois é, então vamos para Cancún. Então, assim, às vezes você fica assim, nossa, eu só posso viajar para o Brasil. Não, gente, não. Existem vários lugares, vários lugares fora do Brasil. Salinas Maragogi, não. O Salinas lá de Maceió o de Maragogi. Eles são da mesma rede. É mais caro do que ir pro exterior. Sim, a depender da época do ano. A gente estava olhando, a gente queria ir, a gente, vamos viajar pro exterior mesmo. E a depender, às vezes eles têm algumas promoções e nada contra. Mas não na época que a gente pode viajar com as crianças. Mas é porque às vezes a pessoa ela tá tão travada, achando assim, não, vou só para o Brasil. Não posso, né? Sair é muito caro. Não, às vezes tem cliente que vira para mim e fala assim, nossa, meu sonho é para Maldivas. Ué, vamos fazer um orçamento. Mas Maldivas? Sim, querido, você acha que Maldivas tem... Você tem um hotel que você vai pagar 100 mil e você tem um hotel que você vai pagar 30. Ah, nossa, eu posso para Maldivas? Você pode para Maldivas. Vamos achar uma passagem? Quando achar uma passagem, é a hora. Porque hoje em dia o nosso desafio é passagem aérea, né? Infelizmente. A passagem aérea é uma coisa que é muito difícil, é muito travado. Principalmente depois dos golpes, né? Principalmente depois dos golpes, né? Então, cada vez mais... E aumentou mesmo, né? Mesmo. E vai aumentar, vai continuar aumentando. Eu até... Hoje em dia tem golpes até de sites falsos de companhia aérea. Infelizmente, as pessoas... Eu tenho 2 clientes que caíram no aplicativo, achando que era o aplicativo de uma operadora A ou B, né? De uma Essa companhia... é a importância que a gente está falando de você ter uma agência. Às vezes a gente acha que na internet é mais barato... E você cai nos golpes sem saber, que eu caí de um. Não, você mesmo caiu, você contou, né? 2, 3 milhas. E não caiu mais. E eu nunca caí em golpe, foi só nesse, nunca mais. Tenho vários clientes que, infelizmente, caíram. Agora eu só compro passagem, agora eu vou comprar com a Luísa, claro. Mas eu sempre entrava, se for em buscador de voos, eu via, tinha que entrar ou na TAP. Aí puxa para outro, né? Quando foi assim entra, não dá. Aí sim, aí eu comprava. E mesmo assim, eu ainda ficava tão nervosa que eu ficava entrando todo dia, você tá doida? Eu quero ver se a passagem, se eu não cair em outro golpe. Engraçado que um cliente meu caiu assim, que você clica em um, vai para o outro, vai para o outro. Estou aqui no site, sei lá, da Latam. E não estava. E foi lá mais de 10 mil reais de passagem. E assim, você vai falar com quem? Não tem. Né? E mesmo sem golpe, é o que eu falo. Pessoal, eu já estive do outro lado. Comprar com uma agência da sua confiança, não vou nem puxar sardinha para o meu lado, mas assim, compre com uma agência, porque na hora que você vai recorrer, você recorre à agência. É a agência que vai resolver uma remarcação de um voo, um cancelamento de um voo, né? Um pepino. Cara, você tem que dormir na cidade, acabou, não tem voo, congelou a aeronave. Tudo pode acontecer, coisa de tempo, clima. O tempo mudou. Aí você tem um estresse desnecessário, uma coisa que era para você estar feliz, contente. Recente, clientes meus que foram para Orlando, pararam na porta ali do parque do Magic Kingdom e não tinha ingresso, porque simplesmente não houve pagamento para a Disney.
Não Oh, houve meu pagamento. Deus. Eles derrubaram o ingresso que já estava dentro do aplicativo do cliente, porque às vezes você pode até ter o localizador lá do seu aéreo. O QR Code, né? Que agora é tudo Pode QR ter, Code, você né? pode ter. Aí Mas não quem entra. garante que está pago? Ah, mas eu paguei. Mas será que aonde você comprou pagou a empresa? Você não Aí sabe. a sua viagem dos sonhos vira um pesadelo. pesadelo. Aí a gente não fala mais sobre saúde, né? A gente fala sobre a saúde mental, fica doido na viagem. Fica doido, fica doido. Em vez de ficar bom da cabeça, fica ruim da cabeça. E a gente está aqui para facilitar, né? A agência de viagem que leva a sério o serviço, né? Como a gente leva, o nosso papel é facilitador. E não é ficar enganando o cliente. Às vezes o cliente fala assim, você cobre aqui para mim? Peraí, deixa eu ver de onde você está vendo. Porque às vezes tem lugares que eu falo assim, não sei nem de onde é, para onde vai, ou sei, e infelizmente esse preço não existe. Não existe. Uma hora a bomba estoura. Né? Então, assim, voltando para essa questão dos benefícios, né, de você viajar. Da viagem. Eu acredito que você tem que começar também com essa coisa da segurança, sabe? Porque, poxa, você está indo para desestressar. Eu conheço vários casos também de amigos de agência que tiveram casos de clientes e várias, não só histórias, mas coisas verdadeiras mesmo, gente. Histórias verdadeiras de clientes que simplesmente adoeceram, perderam dinheiro, né? E porque não fizeram seguro viagem, outra coisa importante para sua viagem ser um sonho, né? E pode bom acontecer. Deixar claro, né? Você pode adoecer, Sim. você pode sofrer um acidente. Não, e outra, é o que eu falo, seguro viagem não é só saúde, é seguro da sua viagem. Então, assim, não, eu tenho um plano de saúde internacional, mas seguro viagem não é só sobre saúde. Então, pode acontecer, o plano de saúde não vai cobrir um problema que você tiver no carro, se o carro bater, Deus o livre, não é para você usar. Mas e se você precisar usar? O seguro viagem, ele vai cobrir um problema seu de dente psicológico. A gente teve, né, o caso, infelizmente, de um cliente que morreu e não tinha como trazer o corpo para o Brasil porque a família não tinha seguro dinheiro. Viagem. Não tinha dinheiro para trazer de Dubai para o Brasil. E não tinha seguro. Entendeu? E aí então, virou assim, um pesadelo para todo mundo. Lá. A pessoa morreu e ficou lá? Ficou lá? Sim, ficou lá. Você não tem o transporte de corpo, entendeu? Aí tem que assinar governo, essas coisas. Nossa, aí é um pesadelo de verdade. Aí vira um pesadelo para a família, né? Então, eu falo, hoje eu atendo os meus clientes, eu jogo muito real. O pessoal fala assim, eu tenho cartão de crédito, eu tenho seguro no cartão de crédito. Eu falo, eu tenho 2 cartões de créditos fantásticos, que tem seguro viagem. Tem, eu não viajo com eles. Porque aí envolve reembolso, envolve uma série de fatores, aí eles acham um monte de brechinha na lei, que quando você precisar usar ou pedir seu reembolso, você não vai ter, muitas vezes. Tem vários casos. Tem um cliente que viajou com seguro viagem, um predizinho na veia nos Estados Unidos custou R$5.000. Um predizinho. Lá é caríssimo, né, os Estados Entendeu? Unidos. A gente está falando aí, na época, de $1.000. Né? Hoje em dia seria bem mais que isso, $1.000. E ela fala, nossa, Luísa, eu viajei com meu seguro viagem, você avisou e eu estou pagando. E, na verdade, foram 2 predizinhos que ele precisou tomar, que ele passou 2 dias tomando essa medicação. Meu Deus. Então, bom, assim, investir em viagem, você tem que investir com segurança. Tem muito lugar, por exemplo, que vai te dar mais dor de cabeça você fazendo sozinho. Tive clientes que, vou para a Turquia. Aí, a gente falou de lugares lindos, né? Assim, a Turquia está super em alta. Turquia, Grécia, super em alta. Lugar lindíssimo, Capadócia. Tem todo um contexto religioso lá, para quem são os mais religiosos, gostam de fazer esse roteiro, é muito legal. Também dos roteiros religiosos, Roteiros religiosos são fantásticos. Tanto na Europa tem por muito, exemplo, cristãos católicos e cristãos evangélicos. Hoje, os roteiros tem os roteiros separados e tem um que atende as duas esferas. Que legal, porque eu sei muito dos católicos, né? Santiago de Compostela, de inclusive, quando eu vou fazer, eu não fico, qual que é o evangélico, qual que é católico? Eu sou evangélica, mas eu fui agora para Portugal e eu fiz numa boa o roteiro católico. Porque, mas assim, você tem que até saber, né, Lu? Porque mas tem que saber. Até para você indicar, para você dizer, essa viagem é maravilhosa, esse roteiro aqui católico é maravilhoso. Sim, né? mas tem uns que as igrejas fazem, né, algumas excursões. Então, nós temos também como encaminhar esse mesmo perfil de excursão. Eu quero ir no da igreja. Tem alguma igreja católica indo? Tem, peraí, deixa eu puxar uma data que eles estão indo. E são lugares lindos, né? Lindos. Eu amo igreja. Lindos. O Dedé briga comigo que eu quero viajar, eu quero visitar todas as igrejas. O Dedé chega de igreja. O meu esposo, gente, o meu esposo, ele também ama, né? Ele adora uma pracinha. Eu adoro igreja. Não, ele adora uma pracinha e uma igreja. Aí ele vê uma pracinha, ele quer sentar e ficar na pracinha, sabe? Fazendo nada. Esse é o Hugo, mas ele quer olhar as belezas do mundo. Ele senta na pracinha. Porque os lugares são muito lindos. Sentar numa praça e olhar. E o tanto que te faz bem. Não, gente, aquilo ali não é normal. Eu falo, aquela ponte. Você sentar ali e ficar olhando para aquela ponte? Eu estou apaixonada por aquele lugar. Mas
Vamos lá para os roteiros católicos, evangélicos, enfim, religiosos que a gente estava falando, que são lindos. Lindos, fazem um super bem. Mas tem aqui no Brasil também ou só na Europa? Tem no Brasil, Aparecida. Tem? Aparecida, acabei de ir lá. Tem, Aparecida do Norte, muito lindo. Tem e eles estão fazendo menores, lá igual Roma. Né? Os 12 apóstolos, acho que ficou pronto. No passado, a gente passou, estava construindo, igualzinho Roma, lá em Aparecida. Eles fazem, né, é um lugar lindo para visitar. E tem um jardim bíblico também agora. Aonde? O jardim, eu não lembro o nome da cidade, mas nesse mesmo roteiro eles construíram um jardim bíblico. E aí reproduziram lá algumas partes. De Aparecida? De Aparecida. Olha, que legal. Muito legal, sabia. né? Lá tá muito... Agora eu não lembro, não recordo. Mas tem, são menores, mas tem, tá? Mas o tanto que faz bem também, né? Muitas pessoas vão com um intuito, não apenas turístico, né? Não, então, de rezar, de meditar e Perfeito. de entrar nessa... que religião é muito bom também, né? A gente respeita também quem não frequenta, não tem, mas essas viagens de... Menina, agora a China, né? Que também China já né? vem com uma pegada muito empresarial, mas tem um roteiro totalmente também voltado, né, para a parte do budismo. O budismo, Então, hoje em dia, você consegue o que você quer dentro de uma viagem. Você fala assim, Luísa, eu peguei uma No Oriente Médio cliente, também, né? Que tem lá dos muçulmanos também, né? Que eles... Sim. Né? São, alguns lugares são mais algum fechados. Lugar assim, que algum cliente seu que queria ir fazer esses... No Oriente Médio? De muçulmano, de ir lá nas mesquitas. Nas mesquitas. Sim, até porque esses, por exemplo, da Turquia, de Dubai, eles têm... também lá? Tem. Entendeu? Olha. Você vai para Abu Dhabi, vai para algumas mesquitas. Lá tem mesquita, que legal. Que a gente só pensa em Taj Mahal. Você sabe um lugar que tem mesquita aqui no Brasil? É Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem uma mesquita, a gente visitou, eu fui lá meio do ano passado. Aí tem a mesquita, tem todo um roteirinho, tem um bairro, né? Um bairro turco, tem uns cafezinhos turcos e tal. Mas já tive vários clientes. Inclusive, a gente passa toda a orientação. Esse roteiro de Turquia e Dubai, você passa também um roteiro... Você tem uma parte do roteiro que você passa por essas peregrinações, né? Também. E passa pela parte muçulmana. Então, a gente faz toda a orientação da vestimenta, de como se comportar e tal. Eu já tive diferente. Não, eu já tive mulheres que queriam viajar sozinhas, foram e não foram nem atendidas nos lugares, porque elas não comunicam, né? Os homens não falam com as mulheres lá em alguns países. Então, você não pode nem se direcionar nem para o táxi que está te levando, se você estiver sozinha, mulher. Não vai acontecer a sua viagem. E a cliente foi teimosa e foi. E assim, foi a maior frustração da vida dela. Eu tive que levantar um guia para ela em cima da hora, para poder acompanhar toda a viagem dela. Aí você salvou ela, né? Entendeu? Porque senão, assim como levá-las embora, né? Teve numa excursão, uma senhorinha, andando com dinheiro. Ó, pra você ver, ela não tinha cartão, ela viaja só com dinheiro. Só com dinheiro. Paga tudo no dinheiro, cash e tal. Na excursão, era para ela estar toda com a segurança dela. Ela simplesmente deu a louca, saiu do hotel. Saiu do hotel, escondido da excursão. Uai, velhinha com rebelde? A pochete, velhinha rebelde. Com a pochetinha dela cheia de dinheiro. E foi fazer compras. Aonde? Lá em Israel. Ah, meu Deus. Aí o povo começa a ligar. Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Fulano foi vendida, sequestrada. Porque, de fato, é um lugar que acontece. Infelizmente. Né? A guerra Aí tá ela lá, apareceu, né, gente? A gente moveu os pauzinhos e a senhorinha apareceu. Mas até com isso tem que ter cuidado. Porque às vezes você vai para um lugar, você não tem noção. Né? Você acha que tá no exterior que é tudo tranquilo? Não, gente, não é não. Tinha um grupo de mulheres senhorinhas, principalmente quando eu amo fazer viagem para minhas senhorinhas, eu adoro, elas adoram, é a coisa mais fofa. E eu falo, vocês largam de ser teimosa. Gente. É assim que... Ai, tá bom, Luiz. Vocês não saem para cá, vocês não saem para lá, e dou todo o direcionamento. Gente, olha as velhinhas rebeldes. E eu mostro para elas, eu sempre acho que as velhinhas são tão boazinhas, saem de grupo e fogem do grupo. Menina, eu não sabia, as bichinhas são, assim, claro que, assim, umas são mais viajadas que as outras, com todo o respeito, mas, assim, às vezes elas querem fazer umas coisas, umas aventuras, que eu falo, não tem como, você não pode fazer. É perigoso você fazer, entendeu? Então, assim, não, Luísa, tá bom, entendi. E, às vezes, o que acontece? Tem roteiros que você vai pagar mais caro, para a sua segurança. Claro. Então, assim, não, mas eu vi o hotel, vou fazer, eu já fiz o roteiro. Não, mas calma aí, esse não é um país que você tem que fazer esse roteiro. Você precisa estar com guia, você precisa estar com uma excursão. Meu Deus, gente, povo rebelde. Essas velhinhas. Ficaram viúvas e ficaram rebeldes. É muito fofo. E a gente tem, você falou agora das velhinhas, né? A gente tem excursão só para mulheres. Olha aí. A gente tem excursão. Saber. Tem excursão. A gente tem uma operadora, a FRT, que é uma parceira nossa há muitos anos, lá de Foz do Iguaçu. E assim, são mais de 40 anos que ela está no mercado, né?
E ela tem um trabalho que ela faz que se chama Entre Elas. E aí são excursões entre mulheres. Porque pro mundo inteiro. Aparece muita mulher viúva, Sim. solteira, que não tem com quem viajar, que é sozinha na vida, no mundo, ou que quer viajar sozinha. E aí é mais segurança também, porque é só entre mulheres. Temos também excursões, só para idosos, né? Tem cruzeiros aí famosíssimos também, só voltado para idosos. Casal, turismo LGBT, tudo. É mesmo? Sim, Tudo agora? Tudo. Porque, às vezes, você precisa direcionar uma cada clientela. cada entrevistado que vem aqui, eu fico, meu Deus, eu não sabia disso. Lembra das alunas também? que eu falei que eu tenho? Tem uma aluna que é turismo de pet. É mesmo? Porque tem pessoas que só viajam com pet. Tá. Leva os cachorrinhos, tá? Leva os cachorrinhos. Eu achei que mandava os cachorrinhos de férias. Não, de férias não. Ainda não é tipo casamento dos cachorros e tal. Mas assim, não, porque hoje é importante, né? Você tem hotéis que são e tem hotéis que não são. Pet friendly. Não, e outra, não são todas as companhias aéreas que levam animais. Não. Então, muita gente não sabe, compra o aéreo, acha que não tem que comprar nada, que não tem que tirar documento. E a agência faz toda essa orientação também. Mas eu achei na internet. Não, mas nem sempre o que está na internet está atualizado. Esses dias mesmo eu peguei a autorização da Europa, que falaram que ia ter, né? O ETA, para os cachorros? O ETIAS. Não, para você, é tipo um visto para você entrar na Europa, que ia precisar os brasileiros. Agora, e entrar em vigor agora. Só ano que vem agora. Não vai mudou mais de novo? precisar. Aí os clientes, nossa, porque eu tenho que tirar o quê? Não. Nossa, eu não sabia, mas está aqui na internet. Aí eu mostrei para ela, mas está aqui a resolução que fala que só vai ficar para o ano que vem. O único que você precisa é para o Reino Unido. Entendeu? Então, Reino Unido você tira. Agora está precisando. Está precisando. A gente tirou, mas super simples. Tem um aplicativo, a gente também faz toda a orientação para o cliente. Esse daí nem tem cobrança, a gente ajuda o cliente a fazer o passo a passo, a cobrança, mas é visto, outros tipos de visto, né? Por exemplo, de trabalho, de empregado doméstico, ou qualquer país como Estados Unidos, China, enfim. Mas a Europa não precisa, mas é porque às vezes a pessoa vai baseada no que está ali na internet. Eu achei, ainda mais com essa coisa da inteligência artificial, nada contra, ajuda muito, mas nem tudo está atualizado, porque ele busca de fontes que às vezes não está atualizada. Infelizmente, né? A gente ainda não tem isso 100%. Então, a gente tem esse turismo do pet, tem falando de saúde mental, eu tenho clientes que, assim, a vida deles é o pet. Então, cara, eu não viajo sem meu filho, pet. né? Eu tenho 3 cachorros, eu tenho 3 shih tzus. E quando eu viajo, a moça que trabalha comigo, a G, ela vai lá em casa todos os dias só para cuidar dos meus cachorros. Eu levo porque eu tenho 3 e não dá, né? Mas se eu pudesse, eu levava, porque eu amo meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros também, mas o meu é impossível. Eu tenho um shih tzu, mas eu tenho um American Bully. Nossa. E o meu shih tzu é pior que a Bully, né? Ele não parece que é um shih tzu, ele se acha... Então, assim, eu levar ele para um hotel, o hotel vai me expulsar, entendeu? Ele não é esse cachorro. Ele é um cãozinho de verdade. Ele é um cão. Aquele cachorro é literalmente o cão, mas é muito fofo. Mas tem clientes que, assim, a vida deles, a saúde... Só viaja com cachorro. Tem clientes que, assim... Eu tive um cliente que eu acompanhei agora a mudança dele para os Estados Unidos. E, infelizmente, ele não pôde levar. Ele tinha 7 Lulus da Pomerânia. Nossa! 7, né? E aí, não tinha como. A não ser que ele viesse e voltasse, voltasse. Não podia levar o 7? Não pode. Você só pode levar um. E não é toda a companhia aérea. Tem 2 companhias aéreas só que fazia o lugar dele, que ele foi morar. Meu Deus, então ele escolheu um ou ele não levou ninguém? Ele não levou ninguém. Oh, meu Deus. Não levou ninguém. Mas ele vai passar uma temporada, volta, mas assim, acho que são, se eu não me engano, até 1 ano que ele volta. Mas o que eu quero dizer com isso a pessoa às vezes até adoece se ela não tem um hotel que receba o cachorro dela, ou o gato, ou seja lá o animalzinho que ela quer levar. E a gente precisa também ter essa orientação. Assim como a gente tem clientes, né, do grupo LGBT, não sei se é grupo, né, que fala, mas que perguntam, quais são os hotéis que são voltados para esse turismo? Nossa, eu não sabia disso, não. Tem. Aí eu oriento. Então, enfim, várias outras coisas, né? Enfim, perfil de resort ou de lugares que vão ter atrativo para criança. Né? Isso é muito importante. A maioria dos resorts tem, né? A maioria dos resorts all inclusive e algumas pousadas, sim. Mas outros nem tanto, né? Aí depende muito do perfil, né? O que o cliente quer. É o que a gente sempre pergunta. Uma coisa que você já falou muito, mas eu queria que você falasse que esse final de semana no Tauá, você viu? Uma criancinha morreu afogada. Vi. A importância das famílias que vão viajar com criança. Não é só criança, não. Com adolescente que em praia... Sim. Acontece com adulto, adolescente, quem bebe, quem não bebe. Então, quando você está lá fazendo o roteiro da pessoa, você se preocupa com isso. Ai, meu Deus, tem criança pequena.
Presta atenção nisso, eu vou te colocar nesse hotel, mas olha, muito cuidado. Sim, não, engraçado que você falou, isso é uma coisa... assim, com todo respeito Poxa, ao que aconteceu, né? A gente não sabe, né, o que aconteceu. Não sei, de fato, a gente só soube uma fatalidade, mas que acontece. Que acontece. E então, não você, só como isso, né, de um afogamento, um acidente, o sequestro, né? Então, por exemplo, em Orlando, eu até contei para você que eu mando para algumas famílias que têm crianças pequenas e que não estão acostumadas com roteiro, um crachazinho, né? Uma coisa simples, tipo, cara, se achar minha criança aí, tem ali o telefone do seu hotel, o seu criança, telefone. Ana Luísa, Você falou que ela sumiu 3 vezes, né? 3 já vezes. Me deu muito trabalho. Eu nunca tinha pensado no crachazinho. Eu levei coleira, carrinho, mas ela não aceitava. Não aceitava. Eu faço, então, você tem que falar, né, Luísa? Não, eu falo. Tem clientes que topam reunião. Eu faço tudo online, tá, gente? Então, por isso que eu atendo pessoas fora. Às vezes, se é aqui em Brasília ou alguma cidade que eu estiver, eu consigo atender no presencial, principalmente quando é empresa. Mas hoje em dia, tudo no Zoom resolve, né? E aí, eu faço a reunião com a família. Tem famílias que nem querem fazer reunião, ok, respeito. Mas eu mando algumas orientações. Até, assim, brincadeiras à parte de como voos longos para você não ter uma trombose, orientações, né, de meia, disso, daquilo, enfim, vou Quem falando. tem problema de saúde tem que ter. Nossa, que legal. Você é personalidade. Tem um checklist de bagagem. Poxa. Tem um checklist de... Se ele vai cumprir, eu não sei. Mas você fez sua parte de agência, de preocupado, enfim. Idoso, por exemplo. Nossa, tem idoso. Nada contra... Né, que eu não ligo pro adulto, imagina, não é isso. Mas quando tem criança e quando tem idoso... Poxa, é um cuidado que você tem que ter a mais com um banheiro que você solicita. Aí ele fala, não, mas eu não sou cadeirante, mas eu não sou PCD. Mas ele não entende, né? Não entende. Aí você fala, não, mas eu vou te colocar, deixa eu te explicar, o quarto, ele não muda nada, ele inclusive é maior, mas ele tem uma segurança para você sentar se você cair, tem um interfone, tem uma barrinha, entendeu? Claro. Então, uma criança, né, tem clientes que eu já mudei o roteiro do cliente. O cliente virou e falou assim, eu tô com... Gente, eu quero contar para vocês que a Ingrid, ela foi pequenininha, o filho dela foi pequenininho para Europa, para Roma. Se ela 7 fosse meses. minha cliente há você 10 não ia anos deixar? atrás, eu ia tentar mudar o seu roteiro, mas deu certo, dá certo. Dá certo. Mas tem clientes que, assim, criança, por exemplo, de colo, bebezinho. Mas deu certo porque eu tava com a minha mãe. Tinha uma ajuda. A vovó tava junto. Tinha uma ajuda. Porque só eu e meu marido, acho que mas ia é pedreira, né? Bem você empurrar difícil. Um carrinho, você subir, não, você ele descer. tava no peito. Então. Tem foto minha lá Jesus. no Coliseu dando mamar pro Luizinho. Meu Jesus. Lá na Basílica, na Praça de São Pedro, eu visitando, Luizinho mamando. E minha mãe tirando foto. E daria, talvez, alguns roteiros da Europa, foi o que eu fiz com esse cliente. É porque ele queria, eu quero fazer Madrid e Portugal, Espanha e Portugal, com um bebê de colo. Aí eu... Mas você sabe que eu falo para as minhas amigas não fazerem isso que eu fiz, tá? Perfeito. Elas me perguntam, gente, não, vai sozinho. Perfeito. É muito bebê, é muito trabalho. Eu tive que levar a minha mãe. Vocês vão levar a mãe de vocês? Porque é complexo. Ou levar uma babá, ou... Europa não é pra tive uma que pequena. levou pro Chile para esquiar. Aí o nenenzinho encaixadinho, ela não esquiou, doido. óbvio. Tá. Mas o nenenzinho aqui, porque ela viu, eu tinha falado, você não vai esquiar. Não vai esquiar Quem com vai bebê? ficar com o seu filho? Não, a primeira vez... E a primeira vez... Então, assim, eles não tinham, tipo assim, eu vou esquiar, fica com o marido. Não, eles iam aprender a esquiar. Eu falei, não vai acontecer. Não. E não aconteceu. Esses eu não consegui mudar o roteiro. Mas, assim, gente, eu sou gente boa. Eu falo, mas o que, no final das contas, quem decide é o cliente. Sim. Tá? Se vai se arriscar assim lá morrer com o bebê, então, esquiar... assim como hotéis que eles não, viram acho que pra não mim... não iam deixar então, ela esquiar com o bebê, acho que não. Eu sei que esse eu não consegui mudar o roteiro, mas o outro, eu falei assim, beleza, você quer ir eles pra foram Europa? Conhecer a estação de esqui. E foram com o neném enfiadinho aqui e subiram para a estação e ficaram lá olhando a neve. E tá tudo bem, Deus, ok, tá tudo bem, quiseram. Mas e depois eles falam, Luísa, desculpa, realmente a gente acha que a gente perdeu dinheiro e tal, poderia ter ido em outro momento. Porque às vezes a vontade de conhecer a neve é tão grande, nós esperamos. Mas o bebê vai crescer, gente, calma, o bebê vai crescer. Nós fizemos isso. Eu e meu esposo não conhecíamos a neve, a não ser de longe, íamos para lugares que víamos na montanha. Mas a gente esperou as crianças crescerem, porque e terem idade para fazer uma aula de esqui. Então, assim, o outro casal que eu consegui mudar, eu falei, beleza, você quer fazer Portugal e Espanha? Eu não aconselho. Esse tanto de roteiro queria fazer o que eles faziam em 2. Aí veio o bebê. Eu falei, não, calma. O que você acha? Vamos estudar aqui um roteiro em Madrid? Vamos ficar uma semana pensando nesse roteiro dessa forma? E adaptamos e foi super, sabe, super ok. E saiu todo mundo satisfeito e feliz. Feliz. É igual quando às vezes chega o cliente e fala assim, eu quero esse hotel. Aí eu falo, cara, não é legal. Não vai dar certo. A localização, ou seja lá o hotel, porque eu já sei. Não, mas eu quero, porque o preço, ou porque, sei lá. E aí eu tento mostrar para ele... Adaptar.
eu não quero um perfil, né? Que chega para mim, às vezes, eu quero ficar numa casa. Por exemplo, Orlando. E não tá de galera e quer ficar numa casa. Ok, perfeito. Agora tem gente que tá de galera. Aí já começa, na entrevista que eu faço, às vezes, da família, que nem sempre é possível, né? Porque às vezes a família não se dispõe, ou amigos, aí eu já sei que tem uma intriga, já tem uma conversinha aqui, sabe o que eu falo? Eu falei já, em várias reuniões, eu falei, vai dar ruim. Vocês na mesma casa 15 dias. Por que a gente não separa esse grupo? E queriam ficar numa van. Eu falei, quando todo mundo surtar na viagem, quem for embora com o carro vai ter que esperar o outro, que vai virar uma confusão. Vamos separar. E eu consegui separar o grupo. Melhor ficar no hotel, cada um no seu quarto. Depois eles me agradeceram. Entendeu? 15 dias é muito tempo. Gente, porque cada família tem sua individualidade, tem sua rotina. Imagina. Ana Depois Luísa adora levar... A Luísa nem me avisou. Ana Luísa tem uma melhor amiga chamada Júlia. Ela adora. Aí as viagens curtinhas a gente leva a Juju. Dá certo. Não, e dá certo. É porque elas iam brigar, não era a gente. Não, e brigar, né? normal. Criança, brigar, normal. Acontece. Eu viajo em amigos também. A gente é tão amigo que a gente briga, no outro dia já tá de boa. Mas não é esse tipo de briga. Porque eu vi todo mundo na mesma casa, com o mesmo carro. E eles queriam horários diferentes, parques diferentes. Era um PT que eu falei, gente, não vai dar certo. Vamos separar em grupos. E vocês vão ficar felizes e amigos o resto da vida, entendeu? Porque pode acabar a amizade, Pode acabar a amizade. A beleza da viagem vai embora, entendeu? Porque acontece muito, e muito. Desabafos, né? Claro. Gente, eu sou psicóloga, né? Assim, essas horas, eu recebo cada desabafo de cliente. Porque, tipo, a gente quer ir pro parque, eles querem fazer compra, e no meio do caminho do parque, para pra fazer compra, e o outro fica puto. Gente, é isso. Pronto. Já tinha situação, assim, de casal, que o marido largou a mulher lá na Grécia e veio embora pro Brasil. Já tinha. Na Grécia? Na Grécia. Ficou puto, veio embora. Deus. Desculpa, gente, o palavrão. Mas foi embora. Largou ela lá. Jura? Aí ela me liga. Luísa, o que eu faço? Não sei o quê. Eu falei... sério, Luísa? Que a gente falou de acidente, de morte horrível, falar de morte em Dubai, mas separação na Grécia foi muito frustrante. Não, mas eles não separaram, deu tudo bem. Não, só deixou ela lá e ele veio embora. E ela continuou curtindo. Ai, que bom. Não, então tudo bem, eu já tava triste. Não separaram. Porque todo ano eu falo, esse ano a gente vai pra Grécia, esse ano a gente vai pra Grécia. E ele enrola, e eu não fui pra Grécia ainda. Aí eu falei, ai meu Deus, mas se ela separou lá, eu vou... Mas ela só queria continuar a viagem. Queria continuar. E ele ficou chateado e olha a importância. Cansou e quer ir embora. O que acontece? Por que eu tô contando esse caso? Aí ligou pra Luísa, né? E se não tivesse a Luísa? Aí eu fiz toda a adaptação dela da viagem, que ela ia continuar sozinha. Que legal. Então, assim, a gente tá rindo de uma história um pouquinho ruim, que deu certo depois, mas não adianta. Ela tinha uma viagem em 2, né? Uma dupla. Gente. Eu tive que fazer toda a adaptação dela. Uma lua de mel que virou uma briga. Menina, olha, foi... Até isso, meu Deus. Até isso. E, assim, o horário difuso é muito interessante, né? A gente tem o atendimento 24 horas também. Então, assim, às 24 vezes... horas? 24 horas. Sempre 24 fica horas. de plantão. Tem um plantão de suporte. Os vouchers vão sempre com um telefone, que caso a gente não atenda... Por exemplo, as pessoas têm o meu telefone. Não é? O telefone você tem, meu? Mas você dorme? Eu durmo. Mas as pessoas têm meu telefone. Mas aí, a partir de um horário X, a depender do dia da semana, fica automático, cai no suporte. Ou tem também no voucher esse suporte 24 horas. Então, o cliente não vai ficar sem suporte, né? Mas ele tem o meu telefone. O telefone que você tem meu, são que meus clientes têm. As minhas meninas também. Por quê? Porque a gente nunca sabe. Um perrengue. Um voo cancelado no meio da madrugada. O cliente precisa de um hotel. Gente, lá no aniversário da vovó e suas clientes lá. Eram suas velhinhas, não eram? Não lembro. Peraí, deixa eu pensar. Em dezembro? Não, em agosto. Eram umas velhinhas. Foram quatro senhorinhas pra Turquia. Que o voo foi pra Turquia, que o voo mudou. Pra São Paulo, mudou. E você lá doida, ela, gente, no aniversário de 100 anos da minha avó. E ela trabalhando. Ela realmente... Foi ali que eu vi que eu falei, não, vamos lá no programa, vamos fazer o podcast e dar todas as informações. E aonde eu vou com a minha mochilinha, né? Às vezes eu não saio nem com bolsa. Eu lembro. Computador. Eu resolvo muita coisa celular. Não dá, tem que ser agora, senão elas vão surtar lá. Não, e engraçado que... Você já viu um Reels que passa da mulher trabalhando com o computador dentro do mar? Não. Você nunca viu? Eu falo assim, minhas amigas me mandam dizendo que sou eu. Tipo, ela dentro do mar com o computadorzinho lá e tal. Mas eu já trabalhei em muita viagem. Na Europa, a última, eu trabalhei a viagem inteira. Trabalha. E assim, querendo ou não, por mais que você goste, não te dá um trabalho, você não foca totalmente nos seus filhos. Não. Porque você fica assim, pra onde que eu vou, pra onde... E agora?
O nosso papel é fazer com que o seu descanso aconteça, de fato. Então, assim, eu tenho clientes como você que gostam de montar um roteiro e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você vai viajar, deixa com a gente. Por quê? Porque, cara, eu quero descansar, eu não quero ficar pensando onde vou, para que vou, razão. que Eu restaurante. passo muito estresse. Claro que Dá passa. sempre tudo certo, mas eu passo muito estresse, Sim, preocupada. Porque você fica preocupada. Aí o voucher, aí isso, aí aquilo e agora. Ah, não sei se você já viu um histórico de cancelamento, de atraso. Eu tive só desse golpe aí. Graças a Deus, o resto nunca me aconteceu. Entendeu? Mas é muito comum de acontecer. É, sim. Você conseguir, deixa eu pedir um upgrade. Coisas boas também, né? Deixa eu ver, a agência tem isso, né? Tem. Meu a gente pai tem já muita comprou parceria. com uma agência, eu não lembro o nome, e ele foi para Salvador ano passado, quando ele chegou no hotel, tinha um upgrade e foi pro Bangalô. Ele ficou todo feliz. Isso. Pois é, assim, eu não só prometo. a agência que pode proporcionar, porque tem, é isso que eu quero falar também, das ferramentas e das parcerias que você tem, que aí é a vantagem de contratar a agência para sua viagem ser um sonho, não ser um pesadelo. Exato. Além da segurança, tem lugares, hotéis, empresas que fazem coisas somente para as agências de viagem. Né? Trazem benefícios. Então, assim, eu nunca prometo para o cliente. Claro. Até porque eu tento fazer surpresa Você faz várias surpresa, vezes. né? Mas é melhor, Luísa, às vezes, né? assim, um pedido pequeno que parece bobo, ao berço, mediante disponibilidade, a depender da parceria que nós temos, já é certeza. Uma cama a mais que é cobrada. Entendeu? Olha. Então, tem lugares que eu falo, gente, às vezes você quer ficar num hotel que é pertinho do outro. Eu falo, fica nesse, porque aqui eu tenho alguns benefícios como agência que vai te proporcionar, talvez, um upgrade, a cama a mais que você iria pagar, seja lá o que for. Um carrinho que você precisa, E com certeza você não vai pedir para ela trocar por um hotel pior. Não. Não é só porque você sempre vai colocar ela num hotel ou igual ou melhor, né? Tem clientes que, assim, eu já perdi. Porque eles queriam hotéis que eu não vendo em você hipótese falou, não vou, nenhuma. Porque não é bom, não tenho recomendação, não vou. Já tive problema. E aí, o que aconteceu? Posso te contar uma história? Pode. Rápida? Era uma lua de mel. E o cliente bateu o pé, queria. Eu falei, eu não vendo, mas está aqui. Você tem no sistema? Eu tenho, mas eu não vendo, porque eu sei de várias histórias, não vou te colocar lá. Ele foi e comprou. Lua de mel, um casalzinho, novinho, nananã. Cara, chegou lá, o hotel não estava pago. Eles prenderam as bagagens deles dentro do quarto e falou assim, vocês só pegam as bagagens de vocês. Eles foram passear Eles tinham pago, mas não tinha. Pago para a agência, na internet. Ah, meu Deus. Porque queriam aquele hotel por causa do preço. Que você disse que não, que eu não ia vender e eu não vendi. Tá. Eu neguei. Eu já neguei várias vendas. Já neguei. Mas está certa. Entendeu? Não vou vender. Você tem que pensar no benefício do seu cliente, Claro, não é na birra dele. Entendeu? É benefício, é o prazer que ele vai ter ou a dor de cabeça. A saúde mental dele vai lá pro pé. Deixa eu te falar, coitados. Assim, eles contando, você senta e chora. Na lua de mel. Poxa. Aí, pra onde foi a viagem? Então, foi Natal. Agora, aqui? Natal aqui, Rio Grande Brasil, do Norte. Tá. Isso. E aí, não assim... foi na época do Natal. Não, eles sentaram, hospedaram, entraram. Só que quando eles voltaram do passeio, as malas deles estavam trancadas dentro do quarto. Gente. E aí eles acharam que era um problema. As malas não, da porta. Sim. Minhas malas estão lá dentro. Eu preciso trocar de roupa. Aí um pessoal do hotel chamou e falou assim, o hotel de vocês não está pago e vocês só vão ter acesso ao quarto depois que vocês pagaram. Como assim? Aqui, eu paguei, é isso, aquilo. Não, mas a empresa... Não pagou. Não pagou. Meu Deus, eu sei pesadelo. Que, cara, um pesadelo. Foi pesadelo até com o aéreo deles. Eles ficaram 5 dias a mais no destino, porque não tinha voo para eles irem embora. Nossa. Não existia voo. Então, o prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande. Então, às vezes, eu vou contra o meu cliente, sim. Pelo bem dele. Mas você tá certo. Pelo bem-estar dele, entendeu? No fim, ele com certeza vai te agradecer. O que te ouviu, né? O que não te ouviu vai voltar arrependido e nunca mais vai duvidar das suas indicações. Espero eu, né? Assim, claro que até hoje não chegou nenhum feedback negativo. Acredito que possa ser que tenha, porque ninguém é perfeito. Mas, assim, eu tenho até... Mas não foi a ponto da pessoa reclamar? Sim, eu tenho uma pesquisa de satisfação, a gente está liberando agora desse ano, que é super simples, o cliente às vezes manda vídeo, a gente vai fazer um conteúdo bem legal para postar de vídeo de cliente, de mensagens, porque eu acho que isso reforça
né, para o outro, não apenas a segurança, mas assim, cara, deu certo. Você tem aquele lá no seu dos site? comentários, eu tenho um destaque. Por exemplo, eu e a Annalise, quando a gente está pesquisando, a gente olha todos os comentários de hotel e de tudo. Quando a gente foi agora para Cancún, não, esse não dá, olha os comentários. Tem. Só nos comentários, só nos comentários, né? Tem as indicações dos sites legais, porque às vezes tem comentários que são comprados. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, existem alguns sites que, né? Não, mas a gente vai indo lá pro fundo. Isso. Porque os primeiros, normalmente, às vezes é suspeito, né? Isso. E a gente falou muito de um cupom ou de um mimo que você queira. Aí fala aí o que você pensou. Quando estiver passando, nosso programa é gravado. Quando estiver passando, a Luísa vai estar lá o cupomzinho. Sim, para você que está aqui assistindo esse podcast, né, do Vitrine Saúde e Beleza, aqui vai ter um cupom do Vitrine Saúde e Beleza para quem quiser comprar, cotar, fechar uma viagem com a Mais Que o Roteiro, qualquer uma das meninas, estamos à disposição, seja através do Instagram, ali tem um link que vai aqui, direto pro ali, ó, Mais Que um Roteiro, tá? E aqui o nosso site também tem o contato das meninas, cai direto no nosso WhatsApp. Só é você colocar esse cupom que vai estar aqui para você e nós vamos ter 10% de desconto na sua compra final e ainda um mimo específico para o programa. Nós vamos mandar assim que ele fechar a viagem, independente do produto que o cliente comprar, vai o mimo com a logozinha também do programa. Bem legal para você usar na sua viagem. Os mimos que eu dou não é, ai, nossa, nunca vou usar. São, às vezes, de viagem. Várias coisas. Não vou dar spoiler. Falar, cada viagem vai ter um mimo, né? Isso, a depender da viagem. Eu queria te agradecer, foi um prazer te receber aqui no meu programa. Um prazer. Amei, de coração. Várias dicas que você deu, eu não sabia agora. Que legal. Gente, eu vou sempre com ela. Que legal. Eu faço o negócio do cartão de crédito seguro, eu não sabia. Olha aí. Que é só reembolso. Olha aí. É só reembolso. 100%. Então, seguro viagem, 100%. Eu vou fazer. Luísa, olha, você deu várias dicas hoje das belezas do mundo e de como viajar em segurança. Sim, não é verdade? Que é o mais importante. Para a sua saúde mental e não fazer da sua viagem um pesadelo. Então, agradece. Eu que agradeço. Nossa, assim, foi um prazer. Eu fiquei super feliz com o projeto. Eu acredito que não é uma questão... Hoje em dia, né, a gente vê muito podcast, mas eu sou uma pessoa consumidora. Eu tenho um aplicativo de podcast, para você ter ideia, que eu escuto no carro. Que legal. Eu escuto no carro. Gente, ela escutou, ela foi de todas as... Eu fiz uma lista de transmissão de todas as minhas amigas e conhecidos que eu mandei. Ela assistiu tudo e ela foi lá e comentou. Achei assim fofo. Eu falei, não. Aí o Dedé falou, chama a Luísa, vamos falar da empresa, do turismo, da beleza. Eu assisto porque eu acredito muito em quem está preocupado com o bem-estar do outro. E quando a gente faz uma coisa com um propósito, né? Eu acredito que tudo na nossa vida precisa ter um propósito. Eu tenho certeza que vocês têm um propósito para abençoar a vida de outras pessoas, que vocês escolham infinitamente mais, que Deus abençoe muito a casa de vocês. E o nosso propósito é a empresa de vocês, a profissão de vocês, alavancar e ajudar, né, a divulgar. Nossa intenção é o que eu falo, essa. gente. Eu já tive, só para finalizar, eu já tive até loja de rua, né? E eu morava num bairro aqui em Brasília que eu tinha uma lojinha pequena. E eu sempre fui daquela que, assim, em vez de comprar isso no shopping, por exemplo, nada contra, eu vou aqui no meu vizinho, que também tem, sabe? Eu sou dessas. Poxa, em vez de eu lanchar não sei aonde, deixa eu lanchar aqui no cara que acabou de abrir. Isso, Dedé é assim também. E eu falo, brinco muito. Você pra pode ajudar a alavancar as pessoas, né? Alavancar, indicar. Claro que, assim, eu não invisto, ó, pra você ver, nada contra quem investe em tráfego, nada disso. Eu não invisto, porque eu acredito muito no poder da indicação, né? Então, assim, espero que o seu programa cresça, avance, abençoe. Eu fiquei presa nessa do Botox, que ela deu altas dicas. Eu falei, gente, nós temos que fazer, mas tem coisas que a gente faz que a gente não sabe que pode deformar o nosso rosto, sabe? A gente até imagina. É você hoje falando de várias coisas de viagem que eu nem me atento, que a gente só pensa que vai se dar bem, que vai estar tudo certo. Ninguém fica preocupado com os problemas das viagens. Não. E acontece. Não. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Estou aqui para servi-los, assim como as meninas, toda a nossa equipe está à disposição de vocês todos. Muito obrigada. E volte com mais novidades, mais roteiros, o que você quiser. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Beijo. Lu.